Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Trabalho aqui findou, a carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Nessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando,
pode imaginar isso. Vamos indo para o lar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. O rei está voltando. Aqueles que serão chamados por ele, você pode aplaudir ao nome do Senhor. Hoje aqui novas pessoas estão se reconciliando com Cristo e serão chamadas. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo Nosso Redentor vive, somos libertos por ele. Te adoramos, Jesus. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti. Isso é uma verdade. Por moedas de prata eu te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo enfim. Aleluia, vamos cantar essa verdade. Mas ao terceiro dia
Ele ressuscitou e a culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele Você pode cantar essa verdade. mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Chegou o momento de nós compartilharmos da palavra de Deus, dando sequência à série de mensagens sobre obras da carne versus o fruto do Espírito. Nós estamos apoiando essas mensagens que já por meses temos compartilhado com vocês na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Nós vemos aqui que no versículo 16 em diante, temos a constatação de uma ordem: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, diz no versículo 16. Depois fala de uma batalha contínua, uma luta da carne contra o Espírito. E isso vai sempre gerar para a gente uma dificuldade, porque se nós vivermos na carne, a nossa consciência impregnada pelos valores de Deus, pelo conhecimento das coisas de Deus, ela vai nos cobrar. E nós estaremos num conflito interior. E se porventura vivermos no Espírito, estamos ainda sob o jugo de uma carne. Nós vivemos numa carne e ela tem suas paixões, seus desejos e muitos deles ilícitos. E nós teremos que estar sempre lutando para não satisfazer esses desejos da carne, os que são ilícitos, evidentemente. Então nós vamos também ter conflito. E o texto nos deixa claro que se nós somos, no versículo 18, guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo de uma regra, de uma lei, mas nós temos vida em nós mesmos que nos inspira a viver pela vontade de Deus no fruto do Espírito. Depois nós temos relatado nos versículos 19 e 20, e também no 21, quais são as obras da carne. E nós temos aqui, citando algumas delas: imoralidade sexual, libertinagem, inimizade, facções e assim por diante. Do versículo 22, no versículo 22 nós temos, junto com o versículo 23, nós temos a definição
daquilo que é composto o fruto do Espírito. Note que é o fruto, não são frutos, são gomos de um mesmo fruto, são partes de um mesmo fruto. Então nós temos que desenvolver o fruto por completo e não termos parte do fruto na nossa vida. O fruto do Espírito, aqui vem a definição dele: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E olhando para tudo isso daqui, nós percebemos então que não é difícil de identificar aquela pessoa que vive na carne e aquela pessoa que vive no Espírito. Porque as suas obras, o fruto do Espírito ou as obras da carne, denunciam qual é a decisão que foi tomada. Porque viver na carne ou viver no Espírito é resultado de uma decisão pessoal. Daí o juízo de Deus sobre os que vivem na carne, daí o juízo de Deus sobre aquelas pessoas que não andam espiritualmente, porque elas decidiram viver na carne. É uma decisão pessoal. Você escolhe viver na carne ou você escolhe viver no Espírito. E nós temos que tomar essa decisão um dia na nossa vida. Todos nós somos chamados a tomar essa decisão. Ainda que não formalmente, não assinamos um documento dizendo eu decido viver no Espírito, eu decido viver na carne, isso não vai para registro em cartório, mas através das nossas ações, da nossa vida, da nossa maneira de viver, nós indicamos a escolha que fizemos. Indo para os 3 últimos episódios dessa série de mensagens que desde o começo do ano de 2022 eu estou tratando com vocês, e esse material está disponível nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, então você pode estar assistindo em qualquer outra época a essa série de mensagens. Indo para os 3 últimos episódios, hoje eu quero falar sobre o pertencimento, que nós somos pessoas que pertencemos a Cristo. Eu vou apoiar isso no capítulo 5 aqui de Gálatas, versículo 24. O texto sagrado diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Perceba que a vida no Espírito implica necessariamente numa morte da carne, no tocante às paixões e desejos, repito, desejos ilícitos que a carne vem a ter. Então, quando nós decidimos viver no Espírito, escolhemos uma via de mão única. Não tem 2 sentidos, não podemos caminhar no Espírito e caminhar na carne ao mesmo tempo. A presença do fruto do Espírito na nossa vida fica expressa nas nossas ações, nas nossas palavras, e isso patenteia a ideia do pertencimento. Então, nós pertencemos a Cristo. A presença do Espírito Santo em nós é um fator decorrente de uma ideia maior do que ter apenas o Espírito. É a ideia de ser de Cristo. Portanto, quem é de Cristo tem o Espírito. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, produzindo em nós o seu fruto quando nós pertencemos a Cristo. Essa mensagem é muito oportuna nos dias atuais, porque nós vivemos com uma geração de crentes folgados, uma geração de crentes que julgam que eles têm a Cristo. Muitos cristãos folgados estão pensando assim: eu tenho Cristo, todavia é Cristo que tem o cristão. Os verdadeiros cristãos pertencem a Cristo. Isso é muito significativo, porque quando nós pensamos eu tenho a Cristo, então dá uma ideia de posse, e quem tem a posse é dono, quem tem a posse comanda, quem tem a posse usa. Então fica implícita a ideia de que Cristo me serve, porque eu tenho a Cristo, Ele é meu, eu o tomei para mim, então agora Ele passou a me servir. Eu sei que falar isso, todos nós ficamos assim arrepiados e pensamos, não é bem assim, eu não acho que eu sou dono de Cristo.
Mas e as atitudes? E o comportamento? E aquela revolta porque não aconteceu o que você queria? E aquele rancor porque não deu certo aquele emprego que você pleiteava? E aquilo que você fez uma campanha para receber e não recebeu e trouxe um incômodo na tua vida? E até uma certa desconfiança de Deus e um abalo na tua fé. Por que isso? Por causa da ideia de que você tem a Cristo, que Cristo é teu, que você é dono dele, que ele está aí para te servir, para fazer o que você quer. Mas o texto de hoje ele diz assim: e os que são de Cristo, os que são de Cristo, percebe? Os que são de Cristo, não aqueles que têm a Cristo, mas aqueles que Cristo os tem. Aquele que Cristo os governa. Quem é dominado por essa cultura, que eu chamaria uma cultura narcisista, não vai teorizar isso. Uma cultura voltada para o eu, voltado para o que é melhor para mim. Uma cultura onde se pratica a eulatria, adorar a si mesmo. Então usa Cristo para o seu benefício, usa Cristo para a sua satisfação. Isso é um narcisismo. Essa pessoa não vai, como eu disse há pouco, não vai teorizar isso. Ela não vai dizer que é assim. Mas as ações dela vão indicar que é assim, no conceito dela. Porque Cristo não é de ninguém nesse sentido de ser posse de uma pessoa. Ele é dono, ele é Senhor. Então, na verdade, tem que se fazer a pergunta: eu sirvo a Cristo ou é Ele que me serve? O que acontece? Talvez você está pensando, os dois, eu sirvo a Cristo e Ele me serve. Não, Cristo não nos serve, Ele nos doa. Servir da ideia de escravidão, de empregado, de vínculo, de obrigação. Ele não tem obrigação, Ele de graça nos amou, de graça nos salvou e de graça nos abençoa. Ele não tem obrigação de fazer isso, porque nós não somos proprietários de Cristo. Volto ao texto, eu vou voltar sempre ao texto de hoje. E os que são de Cristo, ou seja, os que pertencem a Cristo. Notem que a sequência do versículo diz: crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então agora Cristo não existe para suprir os desejos da nossa natureza carnal. Sejam até as necessidades, Ele não existe para isso. Mas Ele não supre as necessidades por graça, por bondade, por misericórdia, e não porque Ele tem a obrigação, porque nos pertence. Ele não pertence a nós, nós pertencemos a Ele. Ele é o Senhor e nós somos o servo. Vamos ver o que acontece com aquela pessoa que pertence a Cristo. O que acontece com quem é de Cristo? O texto diz: crucificam a carne. No contexto bíblico desse texto, nós percebemos que carne está sempre associada a paixões, desejos e necessidades. Estas três situações, as nossas paixões. Paixão é um ardor, é aquele fogo por alguma coisa. Os nossos desejos são as nossas vontades, o nosso querer. E também as nossas necessidades, aquilo que precisamos para viver nesse mundo. Essas três coisas são coisas lícitas. É bom ter paixão, eu preciso pregar para vocês, eu preciso pregar com paixão, com ardor. Pode ter desejo, a Bíblia até diz que Deus satisfaz desejos do coração do justo. Então não tem problema de ter desejos e necessidades, é algo que está aí e todos nós temos. Mas todavia, essas três coisas, paixões, desejos e necessidades, estão contaminadas pelo pecado. E quando nós julgamos ter a Cristo e não entendemos que nós somos de Cristo, a carne, nas suas paixões, nos seus desejos e nas suas necessidades, de forma pecaminosa se manifesta para tomar o controle da nossa vida. E então as paixões são inclinadas para aquilo que Deus não aprova. Então o ardor
em vez de ter o ardor pela evangelização mundial, por exemplo, se tem o ardor, a paixão sexual aflorada, o ardor por bens desse mundo, a paixão por bens desse mundo, por posições e coisas desse tipo. Então as paixões são inclinações que passam a não ser aprovadas por Deus. Os desejos viram obsessões a serem conquistadas a qualquer preço. Então a pessoa tem desejo, mas para satisfazer o desejo vale qualquer coisa, paga qualquer preço, faz qualquer coisa. Não são desejos que sabem ficar guardados no coração, esperando em Deus o cumprimento, se agradando de Deus. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, se alegre no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então a pessoa que está inclinada para a carne, que pensa, eu tenho Cristo, os seus desejos se tornam obsessões na sua vida. E a falta de satisfação deles acaba acarretando até desconfiança do amor e cuidado de Deus. E as necessidades, então? Elas ultrapassam aquilo que deve dar contentamento. Hoje em dia uma pessoa diz, eu tenho necessidade de trocar meu celular, eu tenho necessidade de fazer um pacote de internet, eu tenho necessidade de viajar, eu tenho necessidade de comprar aquela 18ª calça para pôr no meu guarda-roupa. Então aquela pessoa, ela transforma em necessidade o que é supérfluo. Ela sofre porque não tem aquilo que ela transformou em necessidade e não o é. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,8 que tendo sustento, tendo que vestir, nós devemos estar contentes. Veja só, tendo sustento e com que nos vestir, pronto. As nossas necessidades foram supridas, o que vem a mais é lucro, o que vem a mais é ganho. Mas a pessoa que está inclinada para a carne, que não crucificou a carne, não entende bem assim, não entende bem dessa maneira. Quem crucificou a carne, é lógico, fica implícita a ideia de que agora não vive mais para si. A linguagem crucificou a carne não é uma morte física literal, mas é matar as paixões que Deus desaprova. É não ficar obcecado pelo cumprimento dos seus desejos, e é não expandir o tamanho das suas necessidades a ponto de julgar necessário aquilo que é supérfluo, e de sofrer por não conseguir ter. Então a pessoa que crucificou a carne, dessa forma que acabei de expressar, ela continua vivendo nessa vida. Então ela vive para quê? Agora ela vive para o Senhor, ela vive para Deus. A mesma carta de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Paulo representa aquele que já crucificou a carne, e ele diz no 2:20 de Gálatas: logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Somente essas pessoas que pertencem a Cristo, e que não têm a ideia de que Cristo pertence a elas, essas pessoas que sabem que Ele é o Senhor, então Ele dá ordem, e elas obedecem porque elas são servas. Essas pessoas que crucificaram a carne, que não vivem mais obcecadas nos seus desejos, entregue às suas paixões erradas, que não fazem de coisas supérfluas necessidade, essas pessoas é que poderão obter o fruto do Espírito. Porque é necessário matar a carne para receber o Espírito. E o Espírito Santo habitando em nós, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habitando em nós, ele passa a produzir o seu fruto começa a se desenvolver na nossa vida, começa a tomar posse da nossa vida e se expressa nas nossas ações, nas nossas palavras, na nossa forma de viver. Portanto, concluindo o episódio de hoje desta mensagem, ter e viver mediante a ação do fruto do Espírito, nós não podemos alcançar isso por meio de conhecimento, nem todo estudo, nem toda informação que nós temos é capaz de nos dar o fruto do Espírito.
Nós não podemos obter o fruto do Espírito porque somos boas pessoas e temos boas intenções. Fazemos coisas boas, praticamos caridade, cuidamos de necessitados e por causa disso nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é alcançado dessa maneira. Nem mesmo gestos consagratórios conquistam o fruto do Espírito. Não é porque nós jejuamos muito, oramos muito, lemos muito a Bíblia, vamos muito à igreja e até servimos em ministérios que nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não se conquista desse jeito. Nós não podemos ter o fruto do Espírito assim. Só tem uma maneira de ter o fruto do Espírito. Só tem uma maneira de atrair o Espírito para que ele gere em nós o seu fruto. Para que ele produza em nós o seu fruto. Só tem uma forma disso acontecer. É crucificando a carne. É matando a carne. Entenda, não é literalmente. Mas matando as paixões pecaminosas, os desejos ilícitos, o anseio por necessidades que não são necessidades serem supridas. Somente quando matamos a carne é que o Espírito vai poder, habitando em nós, e aí a partir do nosso interior, semear a semente que vai gerar o fruto dele na nossa vida. E aí, com o fruto do Espírito, nós não vamos precisar nos esforçar para amar, para ser alegres, para ter paz, para sermos longânimos. Todas essas coisas que aprendemos semana após semana, e você que está assistindo esse episódio, os anteriores, cada um deles fala sobre as características desse fruto do Espírito, bem como os anteriores a esses sobre as características da obra da carne. Nós não teremos que nos esforçar para sermos pessoas benignas. Não precisaremos de esforço para praticar e viver em bondade, para sermos fiéis, para sermos mansos, para termos autocontrole e domínio próprio. Não. Tenho na minha caminhada cristã visto muitos irmãos se esforçando para desenvolver essas coisas. Não é pelo esforço, nem o esforço consagratório, nem o esforço do conhecimento, não é pelo esforço. Nós só podemos obter o fruto do Espírito quando morrermos para nós mesmos, para as nossas paixões, desejos e necessidades. E quando tivermos cultivado em nós a ideia de pertencimento, eu pertenço a Cristo, e a vida que eu vivo agora, eu vivo para Ele. Somente assim é que nós poderemos, com verdade, com sinceridade, com retidão, obter o fruto do Espírito na nossa vida. O Espírito Santo vai gerá-lo. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, ao final da mensagem deste culto online, eu oro por todos aqueles que sinceramente desejam que se prolifere na sua vida a ação completa do Espírito Santo. E que Ele, o Espírito do Senhor, tenha a liberdade de gerar o seu fruto em nós. Eu peço que esse irmão, essa irmã, de perto ou de longe, aonde estiver, ouvindo esta palavra, seja alcançada. Alcançada pelo poder do Espírito Santo, primeiro para convencimento da sua necessidade, e depois para a execução da sua obra. Nós precisamos desse fruto do Espírito para produzirmos os frutos da nossa ação como crentes, como cidadãos, como membros de uma família. Nos ajude, Deus, e abençoe cada pessoa que de coração aberto ouviu essa palavra, tem acompanhado essa série de mensagens e está disposto a viver no Espírito e não cumprir os desejos da carne. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo do Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet.
Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora ou devido a uma situação que vivem nesse momento. Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça, e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas, Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9... Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem. Em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde e até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne, fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.